senhor. Muito obrigado, senador Suplicy. Quero, através do senhor e da senadora Ana Rita, agradecer o convite dirigido à Anvisa para participar dessa mesa de discussões, saudar Dom Tomás Baduino, saudar os demais componentes da mesa, o público presente, e iniciar dizendo que da essencialidade de se colocar cada vez mais em pauta, fazer com que temas a respeito da discussão dos impactos que os agrotóxicos causam à saúde da população, ao meio ambiente, ao modelo de agronegócio que nós temos hoje, ele é fundamental para que o Estado, o poder público e a sociedade, de uma forma geral, possa discutir alternativas em relação ao modelo agrícola que nós temos hoje no país. E alternativas que não só vão na linha de se restringir o uso desses produtos, o que é fundamental, mas também na linha de estimular a produção de produtos menos tóxicos e fazer com que a agroecologia, a agricultura orgânica e modelos de produção que façam menos usos de agrotóxicos e de outros insumos prejudiciais sejam cada vez mais incorporados na política agrícola nacional. Porque não adianta tratar da questão dos agrotóxicos sem tratar da questão relativa ao modelo de produção que nós temos. E esse modelo de produção, quanto mais esforços houver para que ele seja modificado no sentido de agregar as variáveis ambientais, as variáveis de saúde humana como variáveis fundamentais do modelo de produção, tanto mais sucesso nós teremos nas ações de combate aos problemas que agrotóxicos trazem, tanto para as populações que utilizam esse tipo de produto diretamente na lavoura, quanto para os consumidores que utilizam esse tipo de produto. Eu vou fazer uma breve apresentação a respeito de como a Anvisa atua no setor de agrotóxicos. Vou pular alguns slides, porque eu acho que tem pontos mais críticos que a gente deve tratar aqui. Inclusive, o Kleber, na apresentação dele, antes do senhor chegar, senador Suplicy, tocou em pontos importantíssimos em relação à atuação da Anvisa, e eu creio que é importante eu prestar alguns esclarecimentos aqui a respeito dos pontos que ele tocou. Bom, as atividades que a Anvisa desenvolve na área de agrotóxicos, que na verdade é mais uma atividade da Anvisa. A Anvisa é responsável pelo um amplo espectro, por amplas categorias de produtos que causam ou que podem causar prejuízo à saúde, como medicamentos, o tabaco, produtos para a saúde, alimentos. Uma das funções dela na área de agrotóxicos compreende essas atividades que os senhores podem ver na apresentação. Regulamentar, analisar, controlar e fiscalizar o uso desses produtos, reavaliar os agrotóxicos e implementar os acordos internacionais firmados pelo Brasil. A reavaliação de agrotóxicos é um ponto fundamental na evolução dos produtos que estão no mercado, porque é através da reavaliação que produtos que têm um indicativo de toxicidade inaceitável ou têm evidências de que estão causando mais prejuízos do que benefícios, tanto para os consumidores quanto para a população que os utiliza, podem ser restringidos ou podem ser mesmo banidos do mercado, dependendo da conclusão da análise dessa reavaliação. Então, ele é um ponto fundamental na atuação da Anvisa. Controlar e avaliar os riscos visando a prevenção de agravos a doenças, determinar a classificação toxicológica, que mais para frente a gente vai ver no que consiste, estabelecer o limite máximo de resíduos em alimentos, que é uma atividade fundamental sob o ponto de vista de saúde dos consumidores e que está estreitamente relacionada com o programa de avaliação de resíduos em alimentos, que é o PARA, que é um ponto que o Kleber tocou, que eu vou comentar mais para frente também. Determinar a ingestão diária aceitável dessas substâncias para que não haja problemas de intoxicação aguda nem crônica na população que ingere alimentos produzidos com agrotóxicos. Determinar medidas de proteção ao trabalhador e à população em geral. Na verdade, um dos principais motivos da atuação da Anvisa na área de agrotóxicos é a preservação da saúde do aplicador do agrotóxico.
coordenar o PARA, o Programa de Análise de Resíduos e Agrotóxicos em Alimentos, e orientar ações de toxicovigilância, que, na verdade, é o monitoramento das consequências de utilização desses produtos que estão no mercado. Ou seja, através da toxicovigilância, que nós conseguimos captar informações a respeito das consequências que os agrotóxicos estão gerando na saúde da população em geral e, com isso, adotar medidas regulatórias. É importante destacar que o registro de agrotóxicos ele envolve 3 órgãos federais. Ele envolve o Ministério da Agricultura, de agrotóxicos utilizados na agricultura, né? Não estamos falando de outros tipos de agrotóxicos ou de agroquímicos com potencial tóxico, mas os agrotóxicos utilizados na agricultura envolve 3 órgãos, a atuação de 3 órgãos: o Ministério da Agricultura, o Ministério do Meio Ambiente via o IBAMA, em função dos impactos ambientais que esses produtos causam, e a Anvisa, no que diz respeito à saúde humana. Eu vou passar mais adiante, porque aqui traz detalhes a respeito sobre o processo de avaliação de agrotóxicos, que não vem ao caso aqui, e aqui destacar os tipos de produtos que a Anvisa avalia quando a gente está tratando de agrotóxico. Logicamente que agrotóxico ele envolve uma série de substâncias químicas, ele é um produto formulado, ele possui componentes, ele possui um princípio ativo, e todas essas substâncias são analisadas pela Anvisa sob o ponto de vista toxicológico. Componentes, faz a avaliação também de registros especiais temporários, que são os registros necessários para o desenvolvimento de pesquisas com agrotóxicos. O produto técnico e do produto formulado, ou seja, do composto básico do agrotóxico que oferece aquela função a ele, e também do produto formulado, ou seja, do produto final, que inclui tanto o produto técnico quanto outros ingredientes. Alterações pós-registro de agrotóxicos, ou seja, uma vez o produto está no mercado, pretende-se acrescentar um novo fabricante, pretende-se fazer uma alteração na composição, pretende-se fazer uma alteração na rotulagem, pretende-se fazer uma alteração no receituário agronômico, que são tratados como alterações pós-registro, que a Anvisa também avalia previamente. Dentro daqueles 2 pontos de produto técnico e alterações pós-registro, as avaliações que são feitas levam em consideração essas variáveis que os senhores podem verificar aí. Tanto prioridades estabelecidas para o registro daquele agrotóxico, e existem prioridades definidas tanto sob o ponto de vista do interesse da política agrícola, ou seja, que agrotóxicos são necessários nesse momento para combater pragas emergentes, que agrotóxicos são necessários nesse momento para garantir maior concorrência entre os produtos que estão disponíveis no mercado, tanto sob esse ponto de vista, quanto também sob o ponto de vista de menor toxicidade. A legislação prevê que agrotóxicos que têm um potencial tóxico reduzido, agrotóxicos que são utilizados, que são compatíveis com produção agroecológica, que são úteis para a agricultura orgânica, também sejam priorizadas as análises desses tipos de produtos. Existem previsões na nossa legislação, na Lei 7.802, que impedem que no Brasil haja registro de agrotóxicos com características tóxicas que possam levar a efeitos mutagênicos, que possam levar a efeitos carcinogênicos, que possam levar a efeitos teratogênicos ou disruptores endócrinos, e produtos também considerados mais tóxicos. Ou seja, a legislação criou um modelo através do qual os novos produtos que vão sendo registrados sejam produtos cada vez menos tóxicos. Então, se impede o registro de produtos mais tóxicos a um produto previamente já existente no mercado. Essas aqui são as classes em que os agrotóxicos são classificados, extremamente tóxicos até pouco tóxicos, com aqueles 2 níveis alternativos, intermediários. Aqui trata-se de legislação relativa à regulamentação de agrotóxicos com menor toxicidade, prevendo basicamente integrando esses tipos de produtos dentro da agroecologia e dentro da produção orgânica, e prevendo basicamente prioridade para registro desses produtos com menor toxicidade. Aqui a mesma coisa. Está muito rápido? Perdão. É porque eu estou também premido pelo tempo aqui da apresentação. É por isso que eu estou passando... Perfeito. Pode completar. Perfeito.
Então, existe o decreto da Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, existe o decreto que regulamenta a Lei de Orgânicos de 2003, o decreto é de 2007. Como os senhores podem ver, existe uma previsão de priorização para registro desses agrotóxicos, com menor potencial toxicológico que podem ser utilizados na agricultura orgânica. Vou prosseguir. O decreto de 2009, que alterou o decreto geral que trata de registro de agrotóxicos, que é de 2002, ele trouxe um modelo de especificações de referências para produtos utilizados na agricultura orgânica. O que significa isso? Ao invés de a gente trabalhar em cima de produto a produto, estabelece especificações de referência gerais. E, à medida que os produtos vão sendo apresentados para registro, desde que eles estejam compatíveis com essas especificações gerais, eles ganham uma apreciação mais rápida, uma apreciação mais célere e com menos requisitos no que diz respeito à apresentação de estudos, etc., porque já existem especificações de referência. Vou continuar. Aqui trata de uma instrução normativa compartilhada, comum entre a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Anvisa e IBAMA, que estabelece procedimentos para registro de produtos fitossanitários aprovados para a agricultura orgânica. Tá? Aqui embaixo, em seguida, ali vocês veem os tipos de produtos que são destinados a esse tipo de agricultura. Atualmente, nós temos estabelecidos já 15 especificações de referência, que são essas especificações utilizadas para registro de agrotóxicos destinados à agricultura orgânica, e 17 produtos registrados nessa categoria. A reavaliação de agrotóxicos, como eu falei, que é um ponto crítico quando a gente trata da política de redução de agrotóxicos com maior potencial toxicológico e de retirada do mercado ou restrição à utilização de produtos que foram identificados como sendo prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, ela utiliza, para que seja feita essa avaliação, os resultados do programa de pesquisa em resíduos e alimentos e da Rede Nacional de Toxicologia, dados coletados pela Rede Nacional de Toxicologia. E também estudos realizados durante o período em que o agrotóxico esteve no mercado, relativo à carcinogenicidade, relativo à mutagenicidade e outros aspectos tóxicos desses agrotóxicos. Também se utiliza de decisões internacionais e restrição de banimento de produtos em outros países e alertas de organizações internacionais. Esses são exemplos de agrotóxicos em reavaliação, em que a reavaliação já foi feita pela Anvisa e qual foi o resultado da reavaliação. Vou prosseguir. Esses são os agrotóxicos que estão atualmente em reavaliação na agência e que foi citada a resolução aqui 10 de 2008, que traz os princípios ativos que atualmente estão sendo discutidos quanto à reavaliação, que vai resultar ou na proibição ou na restrição à utilização desses produtos, e restrição é tanto quanto ao modo de aplicação, quanto ao tipo de cultura que é utilizado. Logicamente que é uma lista relativamente extensa e que oferece dificuldades em termos de efetivação célere dessa reavaliação, por problemas estruturais da própria Anvisa, que aos poucos vão sendo corrigidos, mas também por outros tipos de questões. A colocação de reavaliação em reavaliação de agrotóxicos muitas vezes não passa imune a questionamentos. Nós tínhamos, agora não mais, mas nós tínhamos, por exemplo, decisões judiciais suspendendo a avaliação de determinados princípios ativos. E isso, logicamente, que impacta no tempo que a Anvisa gasta para fazer essas reavaliações. São reavaliações complexas, são produtos que muitas vezes estão consolidados no mercado, que são extensamente utilizados na agricultura e que é necessário desenvolver um estudo técnico, embasado, científico, para que possa ser tomada a providência em relação à restrição ou banimento. Até porque, se essa decisão não for uma decisão sólida, o que acontece são posteriores questionamentos que muitas vezes levam ao cancelamento da decisão que foi tomada em relação à restrição de utilização.
Essas são as ações que podem resultar das reavaliações de agrotóxicos, que vão desde a exigência de novos estudos toxicológicos até o cancelamento do uso do ingrediente ativo do agrotóxico que está sendo reavaliado. Vou prosseguir. Aqui são exemplos de efeitos à saúde associados ao uso de agrotóxicos, efeitos agudos, como todos esses tipos de intoxicação que os senhores estão vendo, mas eu creio que isso aqui já é mais do que conhecido e, às vezes, de uma forma muito real por todos nós que estamos aqui. São aqui exemplificações também de efeitos crônicos dos agrotóxicos, desde efeitos carcinogênicos, imunológicos. Eu vou voltar, então, aqui, como estou dizendo, eu estou premido pelo tempo aqui também. Tá. Posso prosseguir? Pode. Esses aqui são dados de organismos internacionais a respeito de intoxicações por agrotóxicos. São dados da FAO, da UNEP, da Organização Mundial de Saúde, dados de 2004. E são dados importantes, eu vou me ater a eles. A cada 100 trabalhadores rurais, entre 1 e 3 sofrem intoxicações agudas por agrotóxicos. Estima-se entre 1 a 5 milhões de casos de intoxicações por agrotóxicos ano, resultando em 20 mil fatalidades entre os trabalhadores rurais. Nos países em desenvolvimento, está concentrada a maioria dos casos de intoxicação. Esses países também em desenvolvimento utilizam 25% da produção mundial de agrotóxicos, então a destinação desse tipo de produtos para esse tipo de países ela é enorme, se comparada às áreas agricultáveis no mundo. Esse país também contabiliza 99% das fatalidades dos casos de morte em relação à intoxicação por agrotóxicos. E, logicamente, que há uma subavaliação a respeito desses números. Então, esses relatórios também destacam que a potencialidade desses números serem superiores a esses que são apresentados aqui por conta de questões de dificuldade de, muitas vezes, estabelecer causalidade entre o que ocorreu e o uso de agrotóxicos e outras dificuldades de se obter dados também. Mas, de qualquer forma, os dados aí já sugerem o tamanho do problema em relação à saúde, em relação ao meio ambiente que nós estamos lidando, né? Isso aqui é o desenho da Rede Nacional de Centros de Informação e Assistência Toxicológica, que é através dessa rede que a Anvisa e os outros órgãos que trabalham com toxicologia nessa área obtêm informação a respeito de eventos de intoxicação envolvendo agrotóxicos. Essa rede também produz uma série de dados importantes para a reavaliação desses produtos. Vou prosseguir. Tá? Uma observação importante aqui. De fato, vocês veem que vários estados que são grandes produtores agrícolas, isso estava sendo comentado aqui na mesa, não tem uma quantidade compatível com essa condição em relação a apoios dentro da rede nacional. A avaliação do impacto das substâncias, para que serve as informações dessa rede? Para todas essas ações, avaliação do impacto, subsídio de reavaliação, subsídio para atualização, realização de ações de investigação. Isso aqui é um trabalho, existe um grupo de educação e saúde de agrotóxicos, também coordenado pela Anvisa, que já produziu essa cartilha a respeito com orientações, uma cartilha educativa a respeito de uso de agrotóxicos, tanto dos perigos quanto orientações para se evitar prejuízos e utilização errada desses produtos. Esses últimos slides dizem respeito ao PARA. O PARA é o Programa de Análise de Resíduos e Agrotóxicos de Alimento. É um instrumento fundamental para que a Anvisa trabalhe com a reavaliação de agrotóxicos, mas também para se demonstrar e para a sociedade de uma forma geral, a forma como esses produtos vêm sendo utilizados e o impacto que esses produtos geram nos alimentos que vão diretamente para a mesa do consumidor.
São coletadas amostras em várias partes do país, essas amostras são analisadas e se verifica se a quantidade de resíduos presente nessas amostras está compatível ou não com os limites estabelecidos pela agência. Tá? Ele é um programa que existe desde 2002. A última divulgação foi do PARA relativo a 2010. Esse é um ponto que eu vou explicar por quê. E até o final desse ano, isso é importante, serão divulgados os resultados relativos a 2011 e 2012, condensados. São coletados produtos, é feita a análise dos produtos e é verificado qual a quantidade de agrotóxicos que está presente nele, como resíduo. Tá? E esse relatório é divulgado. Isso aqui são o número de amostras coletadas. Vocês veem que tem uma variação grande de amostras coletadas e com um crescimento expressivo ao longo dos anos. Isso daqui é o resultado da análise dessas amostras. Vocês veem que quase um terço da totalidade das amostras analisadas se apresentam como insatisfatórias. Isso significa que a quantidade de agrotóxico presente nela é superior à quantidade que poderia estar presente, ou que aquele agrotóxico presente naquela amostra não poderia ser utilizado naquele tipo de cultura. O agrotóxico é inclusive proibido no país. Ou agrotóxicos que sequer são autorizados no país, né? Então, se capta uma grande amplitude de dados a respeito da presença de agrotóxicos em alimentos que nós ingerimos diariamente. Tá? É importante destacar que a função do PARA, até o momento, eu vou colocar até o momento, apesar de, em 2012, as Visas terem começado a instaurar processo administrativo sanitário para buscar responsabilizar quem na cadeia é responsável pelaquela irregularidade quanto à presença do agrotóxico no alimento, ele teve um papel orientativo, ele teve um papel educativo e também para tirar uma fotografia da realidade que nós vivenciamos a respeito de resíduos de agrotóxicos nos alimentos que vão para a nossa mesa. E, a partir de 2012, já se busca fazer com que as vigilâncias sanitárias realmente autuem, tomem providências em relação quando esse tipo de problema é identificado. Todavia, existem uma série de limitações para que isso ocorra, né? Limitações que vão desde aspectos legais, porque não existe legislação muito clara ou muito sólida a respeito dos responsáveis dentro da cadeia. Tá? E até aspectos de rastreabilidade, para você poder identificar quem, afinal, foi o responsável por fazer com que aquele produto contivesse aquele agrotóxico proibido ou em quantidade superior ao que era estabelecido. Então, o reforço em termos de legislação, em termos de estrutura do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária como um todo, é fundamental para que as ações do PARA possam migrar do aspecto orientativo, do aspecto educativo, para um aspecto mais efetivo quanto à punição e restrição a quem tem contribuído para que para a reprovação desses alimentos que são analisados. Bom, essa é a apresentação geral sobre a atuação da Anvisa. Eu gostaria de destacar só apenas alguns pontos, senador, de forma muito breve, que foram objetos de comentário pelo Kleber na fala anterior e que dizem respeito à atuação da Anvisa com relação ao controle de agrotóxicos. O primeiro deles diz respeito ao PARA. O PARA, a análise dos alimentos e o programa, ele não parou. Tá? Ela continua sendo feita. O que não houve foi a divulgação dos resultados em 2012 relativo a 2011 e ainda não houve a divulgação dos resultados em 2013 em relação a 2012. Esses dois resultados vão ser divulgados até o final do ano. E por que essa divulgação não ocorreu? Não é segredo para ninguém que a área de toxicologia, a área de agrotóxicos da Anvisa, ela vem passando por uma reformulação. E aí eu vou chegar em outro ponto que você comentou. Não só a área de agrotóxico, uma série de áreas na Anvisa vem passando por reformulação, porque a estrutura institucional da Anvisa, a forma que ela é organizada, não estava mais conseguindo dar respostas aos desafios, aos problemas que nós temos que enfrentar.
A Anvisa era, por exemplo, extremamente compartimentada. Cada diretor da Anvisa, ao chegar na Anvisa, cuidava de determinadas áreas da agência, ao invés de trabalhar integrado como uma diretoria colegiada. Então, muitas vezes, áreas que eram responsáveis por atividades de aprovação não tinham a interação devida com áreas responsáveis por fiscalização. Áreas responsáveis por fiscalização não tinham a interação devida com áreas responsáveis por monitoramento. E quando não há integração de todas essas ações, a Anvisa ela não consegue colocar todo o seu potencial a serviço das ações que ela desenvolve, tanto na área de agrotóxicos quanto em todas as outras áreas que ela atua. Além disso, temos, logicamente, problemas estruturais em relação à incompatibilidade do número de profissionais e da estrutura que nós temos e das demandas que a Anvisa recebe. O número de profissionais não é suficiente. A Anvisa realizou, no começo do mês agora, concurso público para contratar mais 314 profissionais. Parte desses profissionais certamente serão destinados à gerência que cuida de agrotóxicos, mas é bom deixar claro também que existem outras áreas da Anvisa que precisam de profissionais, como áreas que aprovam medicamentos, como áreas que aprovam produtos para a saúde, como áreas que aprovam, que fazem fiscalização. Então, todas essas áreas competem entre si por esses profissionais e os recursos, logicamente, são limitados. E não se trata apenas da Anvisa em termos de estrutura. A Anvisa ela só encabeça um sistema, que é o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, que também é composto por autoridades sanitárias de estados e municípios. E se esse sistema, de uma forma geral, não é estruturado, não for estruturado, e ele não é estruturado como deveria ser, em termos de recursos, as atividades, de uma forma geral, de proteção à saúde da população, elas ficam, sim, prejudicadas. Então, a Anvisa tem feito um esforço muito grande para assumir o papel de coordenação desse sistema e para conseguir que esse sistema seja estruturado, seja através de mais recursos, seja através de maior capacitação, seja através de trabalhar com maior inteligência, uniformizar procedimentos. Então, e por fim, senador, essa alteração na área de agrotóxicos da Anvisa, que o Kleber mencionou, e citou especificamente o gerente-geral que estava lá anteriormente, convém esclarecer que, de fato, houve uma modificação no responsável por essa área. E essa modificação ela não foi devida a pressões que a Anvisa sofreu de setores interessados em fazer com que a Anvisa deixe de cumprir a sua função ou reduza a intensidade com que atua na defesa da saúde pública em relação a agrotóxicos. Não tem nada a ver com isso. A área apresentava problemas. A área apresentava problemas de gestão e a área apresentava problemas legais quanto a procedimentos. Hoje em dia, existem procedimentos de apuração, tanto dentro da Anvisa, quanto na Câmara dos Deputados, na Comissão de Fiscalização, quanto na Polícia Federal e quanto na CGU, apurando eventuais irregularidades que tenham acontecido dentro da área. E essas irregularidades estão sendo apuradas. Nós não temos que fazer julgamentos antecipados a respeito de responsáveis por essas irregularidades. Mas nós temos, sim, que aguardar a finalização dessa apuração para verificar e poder fazer julgamentos a respeito das decisões que foram tomadas a respeito da liderança da área. Além disso, nós não podemos esquecer que existem profissionais que estão na área hoje, que são comprometidos com o trabalho que a Anvisa realiza em relação a agrotóxicos, que são comprometidos com a visão da Anvisa e que nós não podemos pessoalizar essa função que a Anvisa desempenha. Logicamente que as pessoas são importantes lá dentro da instituição, não tenha dúvida nenhuma, mas os profissionais que estão hoje lá na agência, inclusive os profissionais que gerenciam essa área, são tão responsáveis e comprometidos quanto os outros profissionais que já passaram pela GGTOX. Isso é importante se ter em mente, porque nós não podemos criar nem heróis, nem vilões nessa história.
Nós estamos falando de uma instituição e a instituição não é composta por uma ou outra pessoa. Existe um grupo de profissionais que atuam lá dentro e que deve ser respeitado quanto à função que desempenha, porque desempenham com responsabilidade e compromisso. Muito obrigado.